Isso aí, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha com João Paulo Capelari. Isso daí. Sou seu professor de Geografia e estou aqui para trazer para você mais informações sobre essa disciplina tão gostosa. Então vai lá, pega seu caderno, seu lápis, borracha, sua caneta, se acomode na melhor localização da sua casa para assistir essa aula, fazer as suas anotações e você vai ter aquela aulinha especial, ok? Isso mesmo. Já pega também e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre escala cartográfica, isso mesmo, as escalas geográficas. Então, dá uma olhadinha, vamos acompanhar isso daí e verificar como funciona essas escalas cartográficas. Nós temos aí duas escalas, a escala gráfica e a escala numérica. Pois é, estou na frente aqui da escala numérica de propósito. Vou até tampar um pouquinho mais essa imagem aqui para você. Não preste atenção agora na escala numérica. Vamos falar aqui, ó, o que está do lado. Escala gráfica. Professor, como que funciona a escala gráfica? Ela é mais simples do que você pensa. Ela é mais fácil de trabalhar. Então, nos mapas, nas plantas, nas cartas da cartografia, tá? Até mesmo na arquitetura, na engenharia que tem lá todo aquele projeto, existe uma escala. E a escala gráfica é a mais fácil, é onde você percebe diretamente como está a representação, quantas vezes essa representação foi reduzida da realidade. Dá uma olhadinha do lado. Você tem aí, ó, simples de tudo, a escala mostrando número 0, 3, 6 e 9. Isso mesmo, em quilômetros, ou seja, a cada 1 centímetro na representação, mapa, planta, ou até mesmo o arquiteto fez lá aquela planta da casa, tem a escala. E se tiver aí no caso do mapa, 1 centímetro com essa escala, refere-se que cada 1 centímetro no mapa mede 3 quilômetros na superfície terrestre. Isso mesmo. Ah, professor, e na escala numérica? Como que isso funciona? Vou mudar a minha posição aqui para você conseguir visualizar isso. Vamos lá. Aí sim. Tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, ó, a escala numérica, você tem um número, 2 pontinhos, e outro número, nesse caso aí, 50 mil. O que significa? Esse número 1 aqui, ó, que você tem aqui, ele representa o número 1 centímetro no mapa. Cada 1 centímetro que você mede no mapa, você tem essa representação. E esses 50 mil aqui é o denominador, é a realidade, é a quantidade de centímetros na superfície terrestre. Professor, não estou entendendo como que isso funciona. Presta atenção aqui. Olha só, se você pegar um mapa e tiver essa escala numérica aqui, 1 para 50 mil, significa que cada 1 centímetro que você mede no mapa, na superfície terrestre, existem 50 mil centímetros. Ah, professor, é complicado. Eu não estudo e não sei muito bem com relação a centímetros. Quantos centímetros tem daqui até São Paulo, daqui até Rio Grande do Sul, daqui até Dourados, daqui até Cidrolândia? Pois é, centímetros é um pouquinho mais difícil. Então nós temos que levar em consideração e transformar esses centímetros em metros ou quilômetros, para ficar mais fácil para nós. Como que eu faço isso? Simples. Vou mostrar para você como que você consegue verificar isso de uma maneira mais simples, mais prática e eficaz, onde você vai perceber com qualidade. Isso daí. Dá uma olhada aí. Agora sim. O que você tem aqui em cima? Ó? Um pouquinho mais lá em cima. Ó. 100 centímetros igual 1 metro. Note que a vírgula, em matemática você percebe que os números têm vírgulas. 100, vírgula, e 0, 0, 0, 0. Zero depois da vírgula não precisa aparecer. Então, dessa forma, não precisa aparecer a vírgula. Por isso, lá em cima ficou somente 100. Aqui, já ficou 1000 metros igual 1 quilômetro. O que significa? O 1000 tem uma vírgula aqui no final, ó, bem aqui no final, tem uma vírgula, mas essa vírgula não precisa aparecer. E a hora que você muda a casa, ó, 1, 2, 3 casas, fica do lado do 1 a vírgula. Então, 1 quilômetro, só fica o número 1.
Vamos ver um exemplo de como isso acontece. Simplesinho. Aqui, vou dar a minha posição para você perceber. O que nós temos aqui? O exemplo de 180 centímetros. 180 centímetros, para eu transformar esses centímetros em metros, eu tenho que movimentar a vírgula duas casas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 números. A vírgula está aqui, ó, no final, por isso que ela não aparece. Então, vamos movimentar duas casas. Uma, duas. Então, ficou 1,8, ou seja, 1,8 metros. Como assim? 1,80 m. O exemplo aqui do 150, a mesma coisa, não aparece a vírgula está aqui ó, no final. E daí, o que eu verifico? Eu tenho que movimentar a vírgula duas casas. Então, vamos movimentar uma, duas casas. Como que ficou? 1,5. Por que o vírgula e fica o 5, zero não aparece? Zero não precisa, tá? Se quiser deixar, não tem problema. Como que fica? 1,5 metros ou 1,50 centímetros. 1,5 metro. Lembrando, centímetros vira metro, tá? Agora vamos tomar o exemplo aqui do metro. Já que a gente aprendeu a transformar centímetros em metros, só mudando duas casas, agora eu vou transformar metros em quilômetros, mudando três casas. Então eu tenho 1.500 metros, a vírgula fica aqui no final. Eu vou andar três casas. Uma, duas, três. Ok, andei as três casas. Coloco a vírgula. Vou lá, ficou igual. O metro ficou igual ao quê? 1,5 quilômetros, ou seja, 1,5 km. Isso mesmo, 1,5 km. Agora nós temos aqui, ó, nós temos 2.500 metros. O que eu faço? Vou andar com a vírgula também. Três casas. Se eu tenho metros, eu consigo transformar em quilômetros ou em centímetros. Para transformar em quilômetros, eu ando três casas diminuindo, tá? Indo para a esquerda. Se eu quero transformar em centímetros, eu aumento. Vamos ver. 2.500, eu andando uma, duas, aqui ó, uma, duas, três, fica 2,5 quilômetros, 2,5 km. Nesse daqui eu deixei o zero para você perceber que pode deixar o zero. Como que funciona? 3.850 metros, perdão, 3.850 metros. Então eu vou andar aqui simplesmente três casas. Uma, duas, três. 3,850. O número permanece igual, eu só mudei a vírgula. Olha lá como é que ficou. 3,850 quilômetros. O que significa? 3 quilômetros e 850 metros. Praticamente, bem pertinho de 4 quilômetros. Quase 4 quilômetros. 3.850. Tá bom? Viu como é fácil? Muito fácil, não é verdade? Então, já que é tão fácil, vamos dar uma olhadinha aqui e resolver uma atividade, fazer um exercício. Eu vou ajudando você, tá bom? Olha aí o exercício. O que nós temos aqui? Nós já temos simplesmente aqui, ó, o exercício com escala, tá? Vamos observar o mapa. E nesse mapa você tem aqui, ó, de Belo Horizonte até Vitória e do Rio de Janeiro até Vitória, ou de Vitória até o Rio de Janeiro. Temos uma linha tracejada. Vou ficar em outra posição para você conseguir observar melhor. Tá bom? Aqui. Isso aí fica bom para você, né? Desse jeito? Ótimo. Então vamos lá. O que eu tenho? Lá em cima eu tenho Belo Horizonte, uma linha reta indo até Vitória, no Espírito Santo. Tá? Quantos centímetros, ou seja, no mapa, qual é a medida desta linha? 4,5 centímetros. E qual é a escala? Espera aí, lembra que eu falei? Nós temos que observar a escala aqui. Ó. A escala você tem o número 1, que representa 1 centímetro no mapa, ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, você vai ter esse valor aqui, ó, 7.700.000 centímetros na realidade. Mas você não trabalha com centímetros na realidade. Vamos transformar isso em quilômetros ou em metros. Quilômetros fica melhor, porque a distância é grande. O que eu faço? Primeiro, eu transformo esse valor 7.700.000 em quilômetros.
Como que eu faço aqui? Ó, a vírgula está aqui no final. Eu ando duas casas. Uma, duas. Então, eu posso eliminar esses dois zeros aqui. E depois eu ando mais três casas. Então, ó, eu andei uma, duas. Agora, uma, duas, três. Vai sobrar só os 77, porque eu andei duas casas e depois eu andei mais três casas. Todas elas são zero. E o zero não precisa aparecer depois da vírgula. Só fica o número 77. O que significa 1 centímetro no mapa representa 77 quilômetros na realidade. Professor, como o senhor sabe disso? Nós fizemos isso. Nós viemos aqui, ó. Deixa eu voltar para você. Isso. Um pouquinho mais. Olha aí. Nós fizemos esse exemplo. Olha lá, quando eu tenho centímetros lá em cima, 100 vira 1 quilômetro. Então, são duas casas. Depois, 1000, aliás, 100 vira 1 metro. Duas casas. Depois, 1000 vira 1 quilômetro. São três casas, ó. Duas casas e depois mais três. 5 casas para os centímetros virar quilômetros. Posso fazer direto, professor? Pode. Você pega a vírgula e anda 5 casas e coloca a vírgula. Verifica se tem números inteiros ou zero, número nulo, depois da vírgula. Se tiver os números inteiros, a partir do 1, você tem que deixar os números inteiros. Se tiver somente zero, você pode simplesmente ignorar e não precisa representar o zero. Deixa só o número que você precisa. Como é nosso caso aqui, nessa atividade, olha aí, você pode deixar apenas o número 77. Então, vai ficar 1 para 77, ou seja, 1 centímetro igual a 77 quilômetros. Agora eu sei. Eu sei que 1 centímetro no mapa vale 77 quilômetros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele 4,5 centímetros, 4,5 vezes 77. Aí eu descubro qual é a distância de Belo Horizonte até Vitória. Por que vezes, professor? Ué, 1 centímetro vale 77 quilômetros. E eu tenho 4,5 centímetros. Então, eu tenho 77 quilômetros para 1 centímetro, 77 quilômetros para outro centímetro, 77 quilômetros para o outro centímetro e 77 quilômetros para o outro centímetro. E eu tenho aqui meio centímetro, 4,5. Esse meio, concorda que é a metade de 1? E a metade de 1 é a metade de 77 também. Cada um vale 77. Então, eu vou fazer 4,5, 4,5 vezes 77. Do jeitinho que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se aparece para você. Ó, 4,5 vezes 77. E daí eu tenho a minha resposta. Ou seja, eu tenho a distância entre Belo Horizonte até Vitória, de 346,5 quilômetros. Ou seja, 346 quilômetros e 500 metros. Fácil, não é? Agora, o seu desafio é fazer de Vitória até o Rio de Janeiro. Você já sabe quanto vale cada 1 centímetro e agora você percebe que ali, ó, tem 5 centímetros de Vitória até o Rio de Janeiro. Então vai ser o quê? Isso mesmo, 5 vezes 77, que deu 385 quilômetros. Tá joia? Galerinha, essa foi a minha aula para você sobre escalas e eu coloquei para você quais são as duas escalas, escala gráfica e escala numérica, e mostrei como transformar a escala numérica para você conseguir resolver os exercícios, tá bom? Conto com você, até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal para poder ativar o sininho de notificações e receber as informações quando tiver vídeo novo, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!